Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. A gente está em novo horário, em novo dia, mas como vocês sabem, em janeiro eu estou de férias, então a gente está gravando esse programa. Ajude a divulgar o novo horário, o novo dia, toda quarta-feira às 20 horas. E vocês sabem que nos programas gravados não dá para fazer superchat, então clique aí naquele valeu, valeu demais e contribuam para a gente manter esse jornalismo autêntico, verdadeiro, comprometido com as pautas da classe trabalhadora. Hoje a gente vai debater a defesa da vida, a defesa da juventude negra, pobre, preta, periférica. A gente vai pensar em projetos, em políticas públicas para a gente sair desse vergonhoso quadro, né, do genocídio da população negra, mas especialmente da juventude. E para isso a gente trouxe um economista, um professor, né, da UFABC, especialista na questão racial, mas a gente vai olhar também por um viés econômico o Brasil, porque a gente não combate esse racismo estrutural, institucional, né, que é basilar na sociedade brasileira, sem a gente ter muito investimento, sem a gente ter um pacto social, né? Eu sempre penso, quando a gente vê os índices de mortalidade do jovem ou os índices de encarceramento, se isso fosse o contrário, se a quantidade, né, 70% dos assassinatos no país na faixa de 14 a 29 anos é de meninos negros, de jovens negros. Imagine se fosse o contrário, se isso fosse de jovens brancos. A gente já teria certamente muitas ações coordenadas para impedir esse morticínio, né? Então, hoje a gente vai debater com muita profundidade essa questão. Para isso, eu convidei meu amigo querido, meu parceiro de fórum, um cara muito comprometido com a questão racial, porque fala, né, deste lugar como homem negro também, mas tem um compromisso com a comunicação profundamente. Ele faz o domingo na Fórum. Cadê meu parceiro Anderson Moraes? Bom dia, bom dia. É um prazer, Flo, a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como eu falo, a gente nunca sabe em que momento que as pessoas vão estar vendo isso. E reforço, depois das manifestações intergaláxias na frente dos quartéis, pode ser que estejamos falando para outras dimensões. Ficaram aquela cena de batendo no celular, então prova que a gente pode estar em contato direto com outras pessoas e outras galáxias. Fro, é isso, a gente precisa ver, mais do que apontar o problema que já existe, é também criar caminhos para que isso. E eu acho que você tocou num ponto que eu não vejo ninguém falar, confesso, que é ver pelo um outro viés, que é de quando você perde uma vida para o tal sistema neoliberal, você perde um cliente também, né? E depois eu queria falar sobre isso pensando algo pessoal, mas que acontece com muita gente, baseado na questão dos lugares que você ocupa, e você vai vendo como que essa falta desse jovem negro, é economicamente realmente desastroso quando você tira ele do tira a vida dele, né? Todo mundo perde, além de uma vida, até para esse sistema girar, você perde. Eu achei a temática ótima, gostei muito de você por esse lugar. Enquanto produção e enquanto consumo, né? Mas quando a gente fala em produção, na relação do trabalho, a gente também está pensando na intelectualidade, né? A gente tem um professor como o Ramatiz Jacino produzindo conhecimento novo, criativo, diferente, olhando Isso. por um viés muito diferente, não eurocêntrico, né? A gente tem tantos intelectuais negros, imagina
se essa quantidade de jovens assassinados tivesse chance, né, para produzir, para criar, para inventar e para viver, né? Porque hoje é um desafio. Todas as vezes que eu conversava com as professoras, fazendo formação de professor, uma das coisas que sempre me chamava muita atenção era o medo das mães negras quando seus filhos chegavam na adolescência, né? Porque elas diziam assim, nem o capuz, né? Que é uma coisa que é da tribo, né? Quando você é jovem, usar o moletom, botar um capuz, nem o capuz ele poderia usar porque ele poderia correr risco de vida. Então, essas mães eram. Eu trabalhava para a implementação da Lei 10.639, que é a lei de obrigatoriedade do ensino das culturas africanas, afro-brasileiras, depois foi incluída na 10.645 ameríndia, e elas ficavam assim, quando começavam os depoimentos, né, do porquê que era importante a gente fazer essa formação dentro da sala de aula, como é que o racismo era forte, violento, excludente, porque também na escola a gente vê isso, o ciclo de exclusão é gigante. Eu já trabalhei com EJA, a imensa maioria dos adultos e jovens de EJA eram negros, porque eram excluídos, né, da sua formação no período que a gente diz o período adequado, né, que é a alfabetização lá para os 6, 7 anos, enfim. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, esse ensino médio horroroso, que pelo menos a gente conseguiu uma vitória de adiar a votação do projeto para março de 2024, mas a gente está vivendo tempos dificílimos que a Alguma disputa coisa vai ser sobre, braba. alguma coisa me diz que uma das estratégias é pegar esses projetos muito ruins, ao invés de falar não para eles, é ficar empurrando para frente o máximo que der, até ver se uma hora eles cansam de querer falar sobre alguns temas, né? É É isso. inacreditável essa estratégia, né? É Porque o que inacreditável. não sobrou. No seu último programa que teve aqui a nossa querida Lourdes Nassif, o Rodrigo Viana, né? Para quem não, vocês vão assistir também, ou já assistiram esse programa, quando Lourdes fala sobre o tal centrão, é isso, é o que sobra, essas negociações a tal centrão barra frente ampla, o que sobra é estratégias como essa, empurrar projetos bombas lá para frente. E muita mobilização, né? Porque esse Isso. projeto Bomba só foi empurrado para frente porque a educação, né? Os trabalhadores da Uhum. educação, os estudantes disseram não, né? Chega desses, porque eles dão nome bonito para as coisas feias, né? Então, diminuir e reduzir o ensino médio a uma coisa completamente inadequada para a formação da juventude, porque essas histórias de vida, esses roteiros formativos, tem um nome bonito, mas não tem nada disso. Os caras ensinam a fazer brigadeiro. Quer dizer, já começa na formação do jovem, do adolescente, a diminuir a capacidade e a oportunidade que ele tem de ter acesso ao conhecimento Isso. reconhecido socialmente. Então, ele não aprende a matemática que precisa aprender para poder entrar na academia e para poder discutir física, química, enfim, robótica. A gente está hoje, né, com uma enorme revolução na cadeia produtiva e os nossos jovens estão aprendendo a fazer brigadeiro no ensino médio, nas escolas públicas. É inacreditável. Por quê? Para fortalecer e transformar a educação em mercadoria, porque é um monte de empresas que estão se apropriando da educação pública. Bom, a gente já começou um debate aqui enorme. Eu vou chamar nosso convidado de honra, o Ramatiz Jacino, professor da UFABC de Ciências Econômicas, professor na graduação, na pós-graduação, e para mim, um dos grandes intelectuais, né? Porque o Ramatiz ele nunca perdeu. Essa é uma coisa sensacional do processo acadêmico quando isso acontece, quando a gente tem
a entrada, por exemplo, de negros, você tem uma diversidade de pensamento e de problemas, né, que a academia não trazia. Então, é muito importante que a economia seja pensada, a economia que é vista, professor Ramatiz, como um negócio distante, que não tem nada a ver com a vida da gente e que afeta nosso cotidiano, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, ou se a gente pode dormir numa casa, né? Se a gente pode ter um teto, se a gente pode ter um prato de comida, tudo isso é economia. Economia acima de tudo, política. E aí tem um Ramatiz que traz esses desafios para a gente pensar, porque assim, qual, para mim, eu acho que o grande exercício que a gente tem que fazer é que jogam a gente numa caixinha, numa linha de pensamento. O capitalismo faz isso muito bem. A ideologia neoliberal faz isso muito bem. Como se não tivesse outras saídas. Como se a gente não pudesse pensar em alternativas reais, concretas e factíveis. Então, pessoas como o Ramatiz Jacinto traz joga a gente para fazer, opa, vamos pensar, tem solução, tem saída. Ramatiz, parei de falar, entre, se apresente e vamos começar a conversar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Bom dia, Maria, Fro, bom dia, Anderson. É uma alegria estar aqui, fico muito feliz pelo convite de poder apresentar aqui e dialogar sobre determinados assuntos que são bastante importantes. Eu queria só fazer uma pequena correção à minha formação na economia. Eu sou formado em História Econômica. E eu leciono na universidade no bacharelado de economia e também no programa de pós-graduação em economia mundial. Então, não sou exatamente um economista, mas as minhas leituras são a partir de uma perspectiva econômica por conta da minha formação e das minhas pesquisas na área de história econômica. Então, é nesse sentido que a gente procura contribuir e trazer algumas reflexões aqui. E eu faço parte também da universidade do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, o NEAB, que foi criado por professores e professoras negras da universidade. Hoje nós temos uma presença significativa de professoras e professores negros, ainda insuficiente e muito aquém da nossa proporção dentro da sociedade, mas eu acho que são avanços dentro do espaço acadêmico e das reflexões acadêmicas. Né? Então, temos lá um grupo razoável de pessoas que discutem essa questão racial. Bom, posso começar? Mas eu queria antes que a gente fizesse uma avaliação, antes da gente falar, porque assim, nosso grande tema aqui vai ser o Pacto em Defesa da Juventude Preta, Pobre e Periférica, que o professor Ramatiz e a professora Matilde Ribeiro, que foi a ex-ministra da Igualdade Racial do governo Lula, estão desenvolvendo. É um projeto muito consistente, a gente vai explorar bastante. Mas eu queria, Ramatiz, antes da gente entrar nessa questão, que você fizesse uma análise, pode ser breve, mas assim, a gente passou um ano do governo Lula, né? Saímos de uma terra arrasada, onde a fome voltou, e quando a gente fala de fome, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem classe, e em todos os aspectos da vida, nas políticas para as mulheres, né, de prevenção à violência, para a educação, para a saúde, talvez se não fosse a pandemia, a gente não teria mais nem SUS, né, nessa sanha privatista que foi desde o golpe. Eu queria que você fizesse um brevíssimo balanço aí no olhar do viés econômico deste um ano que passou, né, e o que foi de acerto e o que não pode acontecer. Por exemplo, eu que não sou especialista no assunto, acho perigosíssimo a ideia de déficit zero. Eu fico muito preocupada, porque eu acho que se isso. Ele tem um viés de corte em políticas públicas, mas ele também tem um viés legal, porque pós-Lava Jato, né, a gente pode dizer que se instaurou o lavajatismo nas instituições brasileiras,
E para um golpe com esse Congresso é muito fácil, né? Todo o processo de golpe contra Dilma começou com o factoide das pedaladas fiscais. Então, eu queria um breve balanço aí como é que você viu esse um ano em termos de política econômica no Brasil. Olha, eu entendo que nós tivemos aqui uma mudança que é extraordinária no nosso país neste um ano, em todos os aspectos. No aspecto da gestão do Estado, da relação democrática, das relações estabelecidas com outros poderes, da relação estabelecida, inclusive, com a própria mídia, né, que, em princípio, tem o papel de informar a população, embora a gente saiba que a mídia no nosso país é bastante partidarizada. Enfim, nós tivemos avanços que foram fantásticos. Do ponto de vista econômico, e aí a economia, como a própria Maria já citou, ela não se limita a contas e não se limita à administração da inflação ou aquilo que o Banco Central tem que desenvolver. A economia é aquilo que nos atinge, a todos nós, a população, particularmente a população mais vulnerabilizada. Nesse sentido, a retomada de programas como Bolsa Família e a sua ampliação, sabotados pelo governo Bolsonaro, a retomada do Minha Casa Minha Vida, a retomada do ProUni, tudo isso tem a ver com a economia, porque, evidentemente, melhora a condição dos mais pobres e vulnerabilizados. Então, nós tivemos avanços fantásticos, e, além disso, aqueles avanços na negociação do Congresso, aquilo que foi possível para garantir recursos para esses investimentos, e também a retomada do Brasil no mundo, o que trouxe investimento nas mais diversas áreas, particularmente na área ambiental. Então, nós tivemos muitos avanços. Contudo, para conseguir vencer o fascismo, conseguir vencer o que teve na história do Brasil de mais horroroso na nossa história, que foi esse conjunto de quadrilhas que se apoderaram do governo federal e outros governos no período do governo Bolsonaro, foi preciso fazer um leque de alianças excessivamente amplo. E o simbolismo desse leque de alianças é que nós temos, inclusive, um vice-presidente da República que tem sido caracterizado como de centro, etc. e tal. O Alckmin sempre foi de direita. Eu acho que é importante que se diga isso, embora seja uma direita civilizada, não é aquela direita que baba e que morde, né? Então, um setor profundamente conservador. Agora, foi necessário um leque de alianças com esse nível de amplitude para poder derrotar aquilo que tem de mais pavoroso. E desse leque tem o bônus, que foi vencer a eleição e conseguir iniciar a reconstrução do país, e tem o ônus, que é um limitador das políticas a serem implementadas. Então, nós temos um conjunto de políticas que não avançam tanto quanto nós gostaríamos que avançasse, justamente porque esse leque de alianças, e aí eu me referi nominando o Alckmin, mas passa pelo Congresso, um Congresso ultraconservador, um Congresso com bancadas defendendo interesses que são totalmente contrários aos interesses sociais, como a bancada da bala, a bancada evangélica, não por ser evangélica, mas como se utilizam da religião para defender interesses mesquinhos, os ruralistas, e vai por aí afora. Então, nessa negociação e nessa correlação de forças é que o governo acaba se estabelecendo e acaba estabelecendo alguns limites. Esse déficit fiscal, que eu concordo com você também, eu acho uma coisa equivocada, faz parte desse limite, dessa negociação que é estabelecida, porque, em última instância, aqueles parlamentares, ou a grande maioria daqueles parlamentares que estão lá, ainda que não estejam nessas bancadas específicas que eu me referi, estão lá defendendo os interesses de quem financiou suas campanhas.
que normalmente são grandes bancos, o sistema financeiro nacional e internacional, são grandes empresas, são corporações ricas, etc. Então, administrar todos esses interesses, realmente, só mesmo o Lula para conseguir ter a capacidade de administrar todos esses interesses. E, evidentemente, nós temos alguns limites, algumas insuficiências e aí o próprio Lula tem insistido nisso, a gente vai conseguir avançar se o movimento social estiver na rua tensionando e puxando o governo para a esquerda, porque tem muita gente lá puxando para a direita. Então, eu acho que esse é o nosso papel de tensionar o governo para o atendimento dessas demandas e para implementar políticas cada vez mais à esquerda, portanto, mais favoráveis à população. Está sem som, Maria. Eu fecho o microfone para os ruídos são maiores durante o dia. Anderson, você quer fazer a pergunta ainda nesse bloco aí da análise para a gente ir para o projeto ou já quer abrir? Pode ser. O professor, para que as pessoas entendam, quais são os pontos que precisam ser mudados na sua visão para que na base ela sinta o reflexo real do que está sendo feito pelo governo? Quais são os pontos mais sensíveis que dá para ser mexidos, ou 2 ou 3 pontos que podem tirar? A gente vê uma mudança de cenário, sim, mas e o reflexo real? Como que você consegue fazer o reflexo real e como explicar o que é feito para o governo? Você até ajudando o governo nesse sentido de como explicar o impacto do que está sendo feito em cadeia nacional, né? Como que você imagina isso? Olha, você citou aí, o Anderson citou acho que é um grande problema que normalmente os governos petistas e de esquerda como tem, em geral tem, que é a questão da comunicação. Né? Nós temos um grande problema sempre de comunicação. Eu acho que nós melhoramos bastante. Eu tenho visto publicidade do governo na televisão, etc., mas eu acho que é necessário, inclusive, os próprios partidos que compõem o governo, particularmente aqueles mais comprometidos, como PT, PSOL, PCdoB, tem que ter um projeto de comunicação com a população para mostrar o que está sendo feito. Porque o que está sendo feito é difícil, às vezes, numa conversa, você conseguir nominar tudo que está sendo feito, porque a quantidade de coisa é tão grande. Se você pegar na área ambiental, se você pegar na área de direitos sociais, das mulheres, do emprego, do aumento do salário mínimo, assim, é uma quantidade de coisa tão imensa que é difícil, às vezes, nós, enquanto militantes, quando estamos em algum diálogo, estar listando isso. Então, a comunicação do governo eu acho que é muito importante. Nós temos, sim, várias questões que nós precisamos avançar no nosso governo, que, por exemplo, a questão da reforma agrária, que mesmo nos governos anteriores nós ficamos muito aquém daquilo que seria possível se fazer. E é uma coisa curiosa que nós temos um senso comum tão atrasado, que, na verdade, é veiculado pelas elites brasileiras, que são pré-capitalistas, são escravistas ainda, que apresentam a reforma agrária como se fosse coisa de comunista, que vão tomar terra e tal. Reforma agrária a França fez na Revolução Francesa, os Estados Unidos fez, a Inglaterra fez a reforma agrária e países que são representantes do capitalismo. Então, acho que... Ramatiz, Mussolini fez a reforma agrária. Mussolini fez a reforma agrária. Né? Então, veja só, eu acho que essas são questões que a gente tem que aprofundar e que é difícil no Brasil, porque ainda os grandes proprietários de terras, herdeiros dos escravizadores, né, aquelas famílias que ficaram ricas com a escravidão e que se mantêm hoje na terra, ainda tem um poder muito grande. Né? A bancada rural, a bancada ruralista, tem poder nos ministérios, tem poder junto aos bancos, etc. Então, eu acho que isso é importante. E outros pontos que eu acredito que é necessário avançar, são nessas demandas específicas
com os setores mais vulnerabilizados, que, no caso, a nossa proposta, construída aqui por mim e por Matilde, vai no sentido de contribuir. Mas agora eu acho que é fundamental, isso que uma posição que eu tenho, e que é a posição do Lula. O governo é um governo em disputa, e é um governo que tem um leque de alianças imenso, e é um governo em disputa. Se nós não formos para disputar esse governo, evidentemente não é disputar cargo no governo. Nós temos que disputar as políticas, e para isso o movimento social tem que estar na rua e tem que estar cobrando. Eu acredito que um erro que nós cometemos nos governos Lula e mesmo nos governos Dilma, nós, que eu falo movimento social organizado, é uma ideia de que é o seguinte: o Lula se elegeu, era o nosso companheirão, né, sindicalista, originário, tudo, então nós podemos ficar meio tranquilo, né? Enquanto isso acontecia, por outro lado, a direita, os setores empresariais pressionando, né? Então, por isso que alguns avanços não foram possíveis. Eu acho que hoje o movimento tem que radicalizar, e radicalizar não é sair contra o governo, né? Radicalizar no sentido de propostas, de demandas. O MST, eu acho que faz isso. O MST, certamente, é um dos setores que mais contribui com o governo, com elaborações, etc. Por outro lado, é um setor que vai e radicaliza, ocupa a terra, faz live, faz movimento, tudo, deixa a direita furiosa e grita e faz esse diabo todo lá, mas estão lá presentes. Não por acaso o direito inventou a CPI do MST e que deu com os burros na água naquilo ali, né? Porque o MST é uma coisa extraordinária. Então, eu acho que esse também é o nosso papel. Desculpa, acabei me estendendo demais aqui. Ou a tentativa de colocar na lei orçamentária aquela pauta medieval, né? Que é completamente louca. E vai criando essas saias justas para o governo. A gente está vivendo um período que é assustador. Por exemplo, eu fiz um programa sobre isso, o primeiro programa que foi transmitido em janeiro, sobre o papel do STF como se fosse a Justiça do Trabalho. Caçando, né? A gente vive essas contradições, ter que defender um STF por causa das tentativas de golpe, porque ele assegurou que ocorresse uma eleição, de alguma forma preservou a institucionalidade, mas quando vai para a pauta dos direitos dos trabalhadores, das pautas sociais, é um STF neoliberal, ou um Congresso que quer agir como se fosse executivo, com o que fizeram na votação, né, da lei orçamentária, é algo absurdo. Eles não são executivos. Então, a gente tem que lidar com isso. Anderson, desculpa, eu te cortei no Fro, comentário. mas falando sobre isso daí, a gente tem que também voltar na origem, né, professor? Que o direito é conservador. Eu acho que o que acontece no Brasil é que ele é tão maluco que até as denominações, a etimologia das palavras estão se perdendo, porque é uma bagunça que acontece no Brasil, que a gente... Mas o direito, ele nasce para proteger o status quo de quem tem poder, ele não nasce para proteger o pobre. Quando, por mais que é assustador, infelizmente, eu lembro... Eu tenho uma opinião, professor, que muita parte da esquerda fica um pouco brava comigo, mas me desculpa, eu sei que precisou da frente ampla para levar Lula ao poder, mas eu prefiro manter meu rancor em dia e eu não esqueço nomes e rostos. É um exercício que eu faço, eu não sou evoluído como muitas pessoas conseguiram ultrapassar e chamar todo mundo de camarada. O nosso vice-presidente, né, que hoje é o camarada... Chamar o Alckmin de companheiro é difícil, né? E aí teve o secretário de segurança que foi objetivo em dizer: nos Jardins a gente tem uma abordagem policial e na Quebrada a gente tem outra. Lógico, exato. Apesar de ser assustador, desumano, o status quo do direito é esse, mano. Por isso que é uma outra discussão, Fro, que eu acho que cabe também, eu penso o seguinte: temos que ter mulheres negras em todos os lugares, na presidência da República. Só que esse papo da mulher
negra no STF da forma que foi posto, eu não concordo. Sabe por quê? Por um único motivo. É uma pressão muito grande numa casa conservadora. Se ela fizer um voto acompanhando os colegas numa votação que para eles lá é normal, como que vai ficar essa mulher sozinha num lugar como aquele? Porque o pessoal também, por desconhecimento ou por esse fla-flu que virou a política, acredita que vai pôr uma mulher negra lá e ela vai fazer todas as votações sociais como se ela fosse vereadora, né? Então, eu tenho muito cuidado, porque essa mulher já carrega história de sofrimento. Né? Mesmo que ela seja uma desembargadora, sejam mulheres incríveis, que vou dizer também, viu? O currículo das três apresentadas é muito melhor do que o Zanin. Né? Mas a questão é que a gente tinha que pôr três já de vez, para que não diminuísse esse peso em todos os lugares. Né, Fro? Porque essa coisa do preto da preta única, que a gente sempre falou, é pesado. Sabe é a foto da Kamala, por exemplo, foi a única a votar contra o cessar-fogo e mulher negra. Ou todas as vezes que vai se criticar o resultado, né, da criminalização do Partido dos Trabalhadores com Joaquim Barbosa, né? Isso. É como se o fato de ser negro deixasse. É incrível, a gente depois pode fazer essa discussão. É a desumanização reversa, né? O fato de ser negro, a gente, em primeiro lugar, a condição da negritude ela tem que estar associada à questão de gênero, à questão de classe. Eu queria fazer esse debate com o Ramatiz, porque eu acho que ele tem uma crítica hoje muito interessante, né? Dessa apropriação das pautas negras, mas eu quero que dê tempo para a gente fazer isso, mas eu quero entrar no pacto de defesa. Então, a gente pode depois, até no final, a gente até discutir. Essa é uma questão que eu quero muito discutir e refletir aqui com vocês. Eu acho que já tem que falar agora, que daí já, quem está assistindo fica ansioso. Senão fica parecendo o programa do João Kleber. Muito rapidamente aqui, que eu acho que é uma discussão que é pertinente. Ótimo. Que remete a um debate sobre a questão de raça e classe. Existe uma corrente dentro da academia e até dentro do movimento negro que reduz a questão racial à questão identitária, né? E entende que, tendo negro em qualquer espaço, isso nos contempla. E aqui já foi dado o exemplo do que significou o Joaquim Barbosa. Né? O Joaquim Barbosa foi um cara que foi o primeiro articulador de um golpe, que era um golpe de Estado, e que eles não conseguiram dar pela enorme capacidade de articulação política do Lula e o enorme apoio popular que o Lula tem. Então, um homem negro colocado lá por um presidente que tinha uma visão da importância de um negro no Supremo e que faz um movimento para dar um golpe de Estado contra o governo que mais trabalhou a favor da população negra. Ou seja, é um verdadeiro capitão de mato, né? É um negro que está lá para combater a política a favor da população negra. Isso concretamente é. Isso por quê? Porque são pessoas que acham que a questão racial, e ele acha, quer dizer, nunca discutiu a questão racial, mas aquele que os apoiava, bastava ter um negro em determinados espaços. Agora tem que ver o que esse negro está fazendo. O terceiro maior orçamento do país, a cidade de São Paulo, teve um prefeito negro, que foi o Pita, colocado lá pelo Maluf. O que o Pita fez a favor da população negra? Muito pelo contrário, era ele que mandava, tanto quanto os outros, bater em camelô. Quem são os camelô? Quem são os desempregados? A população negra. Foi ele que sucateou o ensino. Quem precisa do ensino público é a população negra. Sucateando a saúde, quem precisa da saúde pública é a população negra. Então, não basta ser negro. Então, essa discussão é uma discussão que normalmente tem sido rasa, que eu acho que o movimento negro precisa aprofundar essa discussão. Eu participei recentemente de um evento lá na PUC, em homenagem ao Clóvis Moura, que é um autor que sempre colocou essa discussão raça e classe, por isso ficou até meio marginalizado, hoje está sendo resgatado.
E esse debate precisa estar presente. E o que nós estamos vivendo agora? A grande mídia e o poder econômico descobriu, legal, descobriu que essa é uma brecha que eles podem entrar para disputar com o movimento negro os corações e mentes da população negra. Então, você liga a Globo hoje, só tem preto lá na Globo, é uma coisa impressionante. Né? Nos telejornais, nas novelas, protagonistas, nos programas de entretenimento, toda hora a Globo está falando de racismo. Por que a Globo, de uma hora para outra, passou a amar os negros? Se você vê essas fundações, Fundação Bradesco, Fundação Lehman, Fundação TID Setúbal, Fundação Itaú, esses caras estão despejando caminhões de dinheiro nas ONGs negras, né? Promovendo um monte de coisa, empreendedorismo negro, black money, vai por aí afora. Por que essa gente está fazendo isso? Porque eles estão disputando com a gente, com o movimento negro e com a esquerda, e cooptando uma parte dessa população que é colocada como exemplo de que, olha, o capitalismo deu certo. Né? Então, se tem negros na Globo ganhando 300, 400 mil reais, como, sei lá, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, então está resolvido o problema. Enquanto isso, a polícia está lá em Guarujá, metendo bala na molecada, não só em Guarujá, no Rio de Janeiro, na Bahia, um monte de lugar. E nos vendem essa ideia que está baseado na ideia da meritocracia. Então, essa discussão de raça e classe, na minha compreensão, é fundamental para ser feito na academia, é fundamental para ser feito no movimento social negro, no movimento sindical, no movimento de mulheres. Eu acho que esse é um debate importante para nos armarmos e não cairmos nessa ilusão e, o que é pior, não cairmos na cooptação. Hoje, dentro da universidade, aparece um monte de projeto financiado, Fundação Lehman, Fundação Bradesco, etc., para discutir a questão racial. Eu não entro em nenhum deles, né? Eu não entro nessa aí, que eu sei que é fria. É uma forma de cooptar a intelectualidade negra para os interesses do capital. Eu vejo, Ramatiz, eu só faço esse comentário e te passo antes. Eu vejo uma coisa que me preocupa mais ainda, especialmente nas redes, entre a juventude negra, que vira influencer, etc., umas discussões, de novo, muito terra arrasada, muito rebaixada do que seja, para mim, a questão central, que é o racismo estrutural. Então, você vê, por exemplo, um debate do colorismo. Sim. Sabe? E você diz assim, meu Deus do céu, há 30 milhões de brasileiros passando fome, ou durante a pandemia, uma população exposta da forma como que foi, ou em condições barbaramente sem condições sanitárias para se proteger. Tinha escola que não tinha nem água e sabão. E aí você vê essa juventude que tem uma incidência discutindo se fulana pode ou não pode falar. Aliás, uma das coisas que mais me irrita, eu converso muito isso com o Denis, é como se apropriaram de modo muito equivocado dessa história do lugar de fala. Né? Como se não pudesse se falar e se combater, ser antirracista, mesmo estando em condições, em situações de privilégio, você tem obrigação de ser antirracista, né? Então, que história é essa que você não pode falar porque é o meu lugar de fala? Meu filho, a luta antirracista tem que ser da sociedade como um todo, porque não é possível vencê-la se não for assim. Desculpa, Anderson. Faz isso e a gente vai para o projeto, minha gente. Eu vou te dizer uma coisa, professor, sobre esse negócio do lugar de fala. Eu vou falar uma coisa que pode irritar muita gente, mas eu estou numa fase que eu não estou preocupado com isso. Sabe qual é o problema do pessoal que veio do mediativismo? É que falta chão. Eu estive na festa do Barão e eu estava com uma juventude maravilhosa da UJS, um menino de 17, 18 anos, que pega microfone e tem que convencer outros alunos
a entender o papel dele político, mesmo sendo secundarista. Uma das maiores revoluções que tivemos dos últimos anos no Brasil, para mim, foi aquele movimento dos secundaristas invadindo escola. Exato. Na época eu dava aula no ensino médio, foi um exemplo. Então, do que eu Foi estou lindo. falando aqui? Eu ponho a seguinte questão. A Fro tocou nesse ponto. Se você vem para mim falar que para discutir a questão de raça você tem que ser, por exemplo, retinto, você esquece que já que classe e gênero tá tudo junto, quem é que faz revolução, por exemplo, na história do mundo da classe? O Marx, para poder escrever o que ele escreveu, ele precisou do Engels, porque ele economicamente ele precisava ser mantido. Então quer dizer que o Engels e o Marx não podiam, de uma certa forma, discutir a questão do trabalhador, porque o Marx não estava na fábrica. Olha que dicotomia, maluquice é isso. Quer dizer, o Che Guevara, que era um médico, que olhou o problema social do outro lado, ele não poderia pegar a moto cara dele, atravessar para o outro país para fazer a luta, porque não. Ô, senhor Che Guevara, o senhor já foi assistente, o senhor já trabalhou de call center, o senhor já trabalhou de Uber para o senhor ter direito a poder falar sobre os trabalhadores? Daí ele falou assim, não trabalhei. Ah, então desculpa, senhor Che Guevara, o senhor tem que voltar para sua casa, que a gente só aceita trabalhador. Então, é nesse nível a conversa, sabe? E daí a gente fica vendo. A Fro foi perfeita. A gente tem problema. Eu vou te falar uma coisa, professor. Eu fui ver, porque sofri um acidente doméstico e estou com problema no joelho. Aí eu fui no doutor consulta, né? Não sei nem se podia falar o nome. Mas eles não têm culpa, né? É o sistema de saúde que eles criaram lá, que é o que é cópia dos Estados Unidos. Sabe quanto que é a ressonância magnética? Quase R$ 700 para o meu joelho. E aí, a gente fica falando, discutindo se o João mais clarinho pode ficar com a mais escurinha, e a gente está vendo o sucateamento proposital do SUS para que empurre para essas empresas privadas, por exemplo. Que trabalhador que pode dar conta de fatiar consulta médica com esses valores? Porque depois ele pode pedir um raio-x que dá mais cento e não sei quanto, a medicação que ele vai dar é como nos Estados Unidos. E daí a gente tem que estar discutindo coisas reais e que impactam realmente. E outra coisa, eu conversei uma vez com uma amiga minha trans que falou isso. Eu não estou preocupado que quem dorme comigo é preto ou branco, mas sim que ele não me mate no dia seguinte. Isso é muito sério, porque essa é uma visão heteronormativo, muito shakespeariana do amor puro no europeu. E aí você fica trazendo isso por um lugar que condiz com até a ancestralidade que a gente tem, que repensa esse mundo de forma diferente. Mas por que a gente está nessa? Porque falta isso aqui, ó. Falta o cara parar de querer clique e ler o Clóvis Moura, mano. A Lélia, mano. É genial, Lélia. A Beatriz Nascimento. Então, como eles não querem ler, eles vêm com a solução. Parece a extrema-direita nesse ponto, que o cara que, uma mãe falei, né, Fro, que pega, tem 30 anos de idade, falou, eu tenho a sua solução da Cracolândia para resolver. Agora o Kim também tem. Meu, o Padre Gil está 40 anos nesse negócio, um monte de gente não conseguiu resolver. Ele tem a solução mágica. E outra, eu acho que a gente tem que entrar num lugar, sabe, professor Ifro? Eu também tenho uma mídia, mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu sei que as pessoas gostam da fofoca, mas a gente tem que ter a responsabilidade de entender que a gente tem que contribuir como mídia também para um outro lugar para a população negra, que é se preocupar com esse jovem hoje, que até a Fro falou, um dos motivos de estarmos aqui hoje. Estamos falando de chat GPT. Ao invés de eu preocupar com colorismo, eu tenho que estar preocupado como que é o impacto tecnológico para esses meninos que estão na escola estadual, alheio a tudo isso. E só que na escola particular, no colégio particular, ele está sabendo que é chat GPT, ele tem o pacote Adobe lá para ele poder estudar.
E como que a gente lida isso? Sendo que, como a gente sabe também, que a gente sempre foi a força produtiva e transformadora. A gente sempre, a nossa ancestralidade está envolvida com tecnologia e hoje a gente não vê o movimento negro falando, por exemplo, de tecnologia. Então a gente tem muito mais, como a Fro disse, para discutir do que. É lógico, eu adoro uma fofoca, Fro. Adoro. Eu me diverti com esse negócio do Marcelinho Carioca porque eu achei a coisa sui generis. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe uma coisa séria dessa questão do Marcelinho Carioca? Sabe por que descobriram que alguma coisa estava errada? Porque tinha um carro de gente rica num bairro pobre. Uhum. Olha, esse é o tema que começa a pegar. Não, se aquele carro tivesse parado na Vila Mariana, em São Paulo, talvez ele passasse despercebido ali parado. Mas como pôs um carro daquele tipo ali num lugar muito humilde, então a gente tem discussões sociais sérias para ser feitas. Os impactos, né? Porque senão a gente fica aqui mas eu sei que tudo isso serve para muita gente ganhar dinheiro com seus cliques também, né? Tem isso, a nova fase do capitalismo, né? Um outro lugar. Eu acho que a dimensão, né? Você começou falando de um preço de um exame. Gente, a gente precisa ter essa dimensão, né? Apesar do SUS ser subfinanciado, inclusive por causa desse centrão que tirou recursos, votou de madrugada para tirar recursos do SUS, que era a CPMF, a gente imagine um dia de UTI. Um dia de UTI num hospital privado, gente, custa 50, 100 mil, dependendo do hospital. Você quebrar um braço e uma perna, fazer os exames e ser atendido e colocar no lugar e engessar, custa uns 3, 4 mil reais. Se a gente perder o SUS, para mim é a bandeira da bandeira, a gente vai jogar uma quantidade imensa de velhos, idosos e crianças idosos sem aposentadoria, porque nós somos ceifados nisso também, sem direito trabalhista e sem acesso à saúde, né? Saúde não pode virar mercadoria. Ramatiz, vamos para o projeto, porque a gente senão vai ficar aqui no poço das lamentações, né? Mas eu acho que precisa fazer essa disputa, gente, para a gente entender que quando a gente critica o SUS, ainda bem que a gente tem o SUS, a gente tem que criticar para melhorar e ter mais financiamento, mas ainda bem que a gente tem. Vamos, Ramatiz. Projeto, como é que surgiu isso? Você começou com a Matilde, né? Eu acho que tem dados naquele artigo que vocês escreveram na Folha de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco desses dados econômicos, que eu acho que ele é a forma da gente convencer a própria burguesia, enfim, e essa classe média que não consegue enxergar isso, e o restante da sociedade, porque é quase meio trilhão quando a gente pensa, né, 450 bilhões que poderiam ter sido, que foram gastos com essas mortes. Eu queria que você contasse um pouco esse processo para a gente. Bom, primeiro, essa ideia surgiu em diálogo com a Matilde Ribeiro, mas também com o ouvidor da polícia aqui do estado de São Paulo, que é o Cláudio Silva, o Claudinho, que é um antigo militante. E o Claudinho, eu procurei ele tudo, e era para ele ter assinado, inclusive, junto àquele artigo que saiu na Folha de São Paulo. Só que o Claudinho foi logo depois daquele evento de Guarujá, e ele já tinha assinado um artigo com os advogados, e a Folha de São Paulo tem uma política que não pode repetir o mesmo autor num prazo curto. Então, ele acabou não assinando, mas o Claudinho contribuiu, a partir, inclusive, do seu olhar como ouvidor da polícia, extremamente ativo, ele contribuiu, então é importante dar esse crédito. Eu queria começar aqui com alguns dados que a Fro conhece, mas provavelmente a nossa audiência aqui não conhece, que eu acho que é muito importante, que nos leva a refletir e que nos levou a desenvolver essa proposta. Então, alguns dados que eu quero apresentar para vocês aqui. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registradas 47.508 mortes
violentas, intencionais no nosso país. A guerra da Ucrânia, os dados sobre a guerra da Ucrânia são muito díspares, que faz parte da realidade de guerra aqui, né? Dizem que a primeira vítima da guerra é normalmente a verdade, né? Então, cada um apresenta um dado. Mas, no dia 20/6 de 2023, o G1 publicou que na guerra da Ucrânia teriam morrido 25 mil soldados russos e 20 mil ucranianos. Veja só, no Brasil, que oficialmente não está em guerra, morre mais pessoas por violência intencional do que a soma dos dois campos em guerra, nessa que foi uma das guerras mais violentas, com exceção dessa que veio depois, que foi a guerra genocida de Israel contra a Palestina. Mas isso dá a dimensão da violência que nós vivemos no nosso país. Dentre esses mortos, que chegam nesse número astronômico de 47.508 em 2002, os homens foram 91,4%, e o número aumenta para 99,2% quando as mortes são resultantes de intervenção policial. Do total de óbitos, 76% eram de negros e chega a 83,1% quando decorrente de intervenção policial. No que diz respeito à faixa etária, 53% tinham entre 12 e 29 anos, proporção que chega a 75% quando as mortes que resultaram de intervenções policiais. A mesma publicação aponta ainda que o número de policiais assassinados aumentou 30% em um ano. Ou seja, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra no país, onde a principal vítima é o jovem preto periférico. Quanto à população carcerária, em 2021, a quantidade de presos era de 820.689. Subiu em 2022 para 832.295, num aumento vertiginoso que vem desde há mais de uma década. Do total de presos, 621.608 foram julgados e condenados, enquanto 210.687, ou seja, 30% estão detidos provisoriamente, portanto, não foram julgados. É aquele menino que é pego lá com um pouquinho de maconha e que vai preso e é apresentado como traficante, não como usuário, evidentemente um menino preto da periferia, e que fica lá, né, sendo para virar soldado do crime organizado. Então, esses são os dados aterradores, e o crescimento do encarceramento no Brasil tem sido vertiginoso. Então, para você ter uma ideia, no ano 2000, tinham 232.755 pessoas presas. Em 2014, já tinha subido para 622.208. E em 2019, 773.151. Então, é uma quantidade imensa de pessoas presas, a grande maioria homens, jovens e pretos. Sem contar aqueles que estão em medida socioeducativa junto à FEBEM, que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, era de 13.684 em 2021, sendo que 95% meninos. E todos nós sabemos que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera, atrás apenas da China, que tem 1.500 bilhões de pessoas, e nós somos 215 milhões, e atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 350 milhões de habitantes, e é um país que nós sabemos que é um verdadeiro campo de concentração para negros e latinos. Então, isso dá a dimensão da tragédia que nós vivemos. Contudo, para além da tragédia desses jovens que são mortos ou encarcerados, e essa tragédia reverbera para suas famílias, porque esses jovens têm mães, eles têm avós, eles têm companheiras, eles têm irmãs, eles têm filhas, e essas mulheres acabam segurando toda a barra da ausência daquele jovem que está em pleno vigor laboral, que aquele jovem ele contribui com a manutenção daquela família. E, portanto, aquela mulher ou aquelas mulheres
aumenta a sua responsabilidade pela manutenção da família, porque elas não contam mais com essa pessoa para contribuir, seja na condição de filho, neto, companheiro. Aumenta a solidão dessa mulher, aumenta a estigmatização da sociedade em relação àquela mulher, porque aquela família passa a ser estigmatizada se o seu ente foi morto pela polícia ou se está encarcerado, portanto, é família de bandido, e aumenta toda essa tragédia social que vai reverberando na comunidade como um todo. E aquele jovem, quando encarcerado, na sua imensa maioria, é capturado pelo crime organizado, até porque se ele não fizer pactos dentro da cadeia com o crime organizado, ele sofre uma série de violências e pode até ser morto. E a sua família, muitas vezes, é obrigado a contribuir com aquele crime organizado, levando jumbo, levando bens, e às vezes sendo obrigado até a levar droga para dentro da cadeia. Então, é uma tragédia extraordinária que vitima principalmente a população negra, as famílias negras. Contudo, para além dessa tragédia, nós temos um grande prejuízo econômico para o nosso país. O Brasil perde dinheiro com esses jovens presos ou com esses jovens mortos. E aí é importante que se diga, e vamos lembrar, que qualquer morte, evidentemente, morte violenta, é algo trágico para a comunidade e para as famílias como um todo. Né? Se morrer um idoso vítima de violência, é algo trágico. Se morrer um homem adulto, uma mulher adulta, é algo trágico, ou uma criança, mais trágico ainda. Contudo, numa perspectiva econômica, nada dá mais prejuízo para o país do que a morte de jovens, que são esses jovens que estão em pleno vigor laboral. Veja só, o nosso país ele foi constituído como? Com o sequestro de milhões de africanos trazidos para cá para produzir. Quem era sequestrado prioritariamente pelos europeus? Não era o idoso que estava lá na aldeia, não era a criança, era o homem e a mulher jovem que estavam em pleno vigor produtivo, porque essas pessoas iam produzir a riqueza. 350 anos depois, aliás, 500 anos depois, o Brasil elimina fisicamente aqueles indivíduos que, justamente na gênese do Brasil, foram sequestrados para trazer aqui, que é aqueles que estão em pleno vigor laboral, aquelas pessoas que produzem a riqueza. E quando eu me refiro à riqueza, eu acho que é importante destacar que diz respeito que essa gente produz a riqueza material, mas também produz a riqueza intelectual. São jovens que poderiam estar na academia produzindo ciência, que poderiam estar produzindo arte, produzindo reflexão, produzindo filosofia, produzindo outros olhares. Então, essas pessoas estão sendo eliminadas e isso é uma tragédia. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 2014, mensurou o prejuízo que significa a eliminação física dessa juventude e esses dados que eu quero trazer aqui também para vocês. Então, segundo essa pesquisa do BID, os gastos com segurança no Brasil naquele ano, 2014, foram de 91 bilhões de dólares, atingindo 3,78% do PIB. Desses valores, 47,9% gastam por empresas e famílias e 36,1% pelo Estado. Ou seja, o grande empresário que tem o discurso de mais polícia, de mais segurança, de mais violência institucional, o grande empresário que tem seu representante no Congresso para dizer que tem que ter mais violência, esse empresário ele gasta do seu dinheiro, da sua riqueza, um valor extraordinário para cuidar da sua própria segurança. É aquele empresário que ele tem o seu carro blindado, ele sai com 2, 3 seguranças, às vezes ele sai de helicóptero. Então, ele está gastando uma fortuna para cuidar da sua própria segurança, uma vez que o Estado não dá essa segurança
porque o Estado está preocupado em eliminar fisicamente essa população. Portanto, segundo o BID, desses 91 bilhões, 47% são pagos por empresas e famílias. E o BID informa ainda que para cada homicídio de jovens de 13 a 25 anos, perde-se cerca de R$550 mil. Dá prejuízo. Matar esses jovens dá prejuízo. Contabilizando os homicídios ocorridos a partir de 1996 até a elaboração da pesquisa, ou seja, até 2014, a perda cumulativa da capacidade produtiva superou os 450 bilhões de reais. Então, se perdeu 450 bilhões de reais. O país perdeu com o assassinato deste jovem. E esse valor é 32 vezes o orçamento do Fundeb de 2017, que foi de 13,9 bilhões. Então, veja só o custo que isso significa para o país. Além disso, nós temos uma outra situação extremamente esdrúxula. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, um preso custa, falando agora do encarceramento, nós falamos do genocídio, das mortes. Segundo o CNJ, um preso custa R$ 1.800 por mês para os cofres públicos. O Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, ele gasta para cada aluno R$ 470. Ou seja... Matias, Oi? deixa eu só fazer um adendo aqui. E a gente está falando desse enorme volume de recursos, né? E eu gosto muito desse dado do quanto custa um preso e quanto custa um aluno na escola pública, né? E a gente tem também esse estudo que cada R$1 gasto em educação é uma economia de R$7 em repressão. Exato. Né? Então, é um investimento, o investimento em educação economizaria muito Sim. em repressão. Só que tem uma coisa aí, que é um dos problemas que eu quero trazer para o seu projeto, e que mesmo nos governos progressistas isso aconteceu, que é a amplitude do encarceramento, com mudança de legislação, né, que colocou muito mais jovens. Sim, a tal da lei de drogas, né? Isso. Que na verdade, a grande disputa dos territórios do crime organizado, que milícias e as suas bancadas, que saem, bancada da bala, bancada da polícia militar, que muitas vezes está envolvido com as milícias. Mas tem uma outra questão que nos preocupa muito, que é a privatização dos presídios. A privatização dos presídios, ele vira um sistema de fábrica, porque ele gera lucro para quem está capturando esses recursos do Estado e está acumulando com as condições de vida, porque assim, é inacreditável que um preso possa custar R$ 1.800 vivendo nas condições que os presídios brasileiros têm. Ou seja, olha o nível de acumulação que está tendo com essa privatização. Anderson, eu acho que seu áudio está fazendo ruído. Não, é o ventilador, porque está muito quente. Não, pode ligar o ventilador e deixa ele fechado enquanto você não estiver falando. Não fica no calor. Desculpa, Matias, eu fiz essa observação porque eu acho que a gente tem que problematizar isso também, tem que fazer essa disputa. Essa questão essas propostas de privatizações de presídios, isso aí já é a maximização do horror, né? Quer dizer, é transformar mesmo aquilo que informalmente já acontece, eles querem formalizar, de transformar os presidiários em trabalho forçado, enfim, é uma coisa... E que não é para recuperar nada, é para dar lucro para a empresa e tal. Mas o que eu quero destacar nessa minha fala é esse custo, o que se gasta para se manter uma pessoa encarcerada, em contrapartida com o que se gasta para criar cidadãos e cidadãs, preparar essas pessoas para o próprio mercado de trabalho, permitir que essas jovens e crianças
vivam a plenitude do seu tempo, né? A sua formação, que tem a ver com viver a realidade da sua idade, o que tem de lúdico. Quer dizer, tem uma das coisas que eu acho mais tristes, e eu provavelmente todos nós aqui trabalho desde criança, uma das coisas que eu acho mais triste é passar em algum lugar e você ver jovem de 16, 17 anos trabalhando. Essa garotada tinha que estar na escola, tinha que estar brincando, tinha que estar namorando, tinha que estar dançando. Não tem que ficar 8 horas, 12 horas por dia lá naquele McDonald's, aquele inferno que é aquilo lá, correndo e perdendo toda a sua juventude e não se formando para nada, porque aquilo ali não forma para nada ninguém. Então, essa cultura, que é incrível, tem essa cultura de que o trabalho enobrece, né? A discussão de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Muitas vezes até famílias pobres incorporam esse discurso e não percebem que é um direito dessa criança e dessa juventude viver na plenitude aquele seu momento. E, além disso, o que isso significa de prejuízo para o país? Porque, além desse prejuízo com as mortes do encarceramento, essa juventude vai para o mercado de trabalho totalmente despreparada. A gente ouve muito os analistas econômicos da grande mídia falar da baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Mas lógico que tem baixa produtividade. Primeiro que ele vai para o mercado de trabalho muito jovem, não está ainda maduro para o mercado de trabalho e não se qualificou, né? Não se qualificou. E aí a qualificação não é só no que diz respeito à qualificação profissional, se qualificar enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa madura, que tem condições de assumir determinadas responsabilidades, que um jovem, muito jovem, não tem essas condições. Então, o nosso projeto vai no sentido de retardar a ida dessa juventude para o mercado de trabalho, melhor dizendo, evitar a expulsão, essa saída dessa juventude que tem como opção o mercado de trabalho, na maioria das vezes, precarizado, com baixíssima remuneração, com trabalhos perigosos e insalubres, o mercado de trabalho precarizado, sem direitos trabalhistas nenhum, só ver esses meninos entregando pizza e morrendo todo dia nas avenidas, ou mercado de trabalho ilegal quando são capturados pelo crime organizado, que vai lá fazer aviãozinho, vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Professor, Oi? eu queria fazer uma... Na verdade, eu quero mais ouvir mesmo. É lógico que a gente tem um monte de coisa para comentar, que a gente tem as nossas vivências, mas eu queria perguntar mesmo uma coisa bem simples. Todo esse estudo, porque eu acho que também tem um momento, a Fro é dessa também, afrontosa, adoro quando a gente de afrontoso, eu acho ótimo. Você chega a pegar esses dados? Você já chegou a pegar esses dados e sentou com alguém do Ministério da Justiça? Porque eu acho que os números são aterrorizantes, tanto de mortes, como, já que fala de capitalismo, olha o que está se investindo. O Douglas Belchior fala isso, quando não se investe em escola, se investe mais em presídio. Né? Acaba sendo essa... Já está apresentando isso oficialmente, chegar lá, marcar uma reunião e falar assim, olha o que a gente... Lógico que tem, eu acredito que o governo tem dados, mas às vezes a gente tem que lembrar, né, dar um reforcinho. A trajetória dessa elaboração passou por outros caminhos também. Curiosamente, uma das primeiras pessoas que eu chamei para conversar sobre essa proposta foi a Tamires Sampaio, né, que é uma companheira fantástica, que está lá junto com o Flávio Dino e tal. A Tamires concordou, pensou junto e tal, isso bem no comecinho, mas depois nós discutimos, chegamos até a conclusão que não fazia sentido ela, enquanto uma pessoa do governo, assinar esse tipo de documento. Por quê? Porque a nossa ideia é ser um documento, um pouco na linha do que você apresenta, ser um documento da sociedade civil apresentado como demanda para o governo.
Então, qual é o movimento que hoje nós estamos fazendo e por que não sentamos com o Ministério para apresentar esses dados? Porque nós entendemos que é importante discutir com a sociedade civil, e esse espaço aqui é uma forma de discutir com a sociedade civil, para que a sociedade civil se convencer que é importante esse projeto, aí sim, enquanto sociedade civil, apresentar. Eu já fiz essa discussão na CUT, a Maria Flor estava presente, eu mandei esse documento para a CONEM, para o Negro, para como é que é? Não é Aliança Negra, aquele, como é que chama? Esqueci, é uma entidade que foi criada que reúne todas... A Coalizão Negra? Coalizão Negra, entendeu? Mandei para esses vários espaços para promover a discussão. Então, a ideia que nós temos é que isso seja apresentado ao governo. Eu acho que o governo tem esses dados, muitos dados são do próprio governo. A questão é ter a iniciativa política para fazer esse pacto que nós estamos propondo, que quem capitaneie esse pacto seja o próprio governo. Então... Oi. Então, agora eu queria que você, se você concluiu, que você mostrasse as ações, porque, assim, acho que ficou bastante claro o nível do prejuízo. Quando eu escrevi a thumb desse programa, eu digo assim, o Brasil perdeu meio trilhão. Para a economia, o racismo é burro. O racismo estrutural é estúpido, né? Inclusive para o próprio capitalismo. Sim. Ele ganha, ele acumula encarcerando, mas com 3 gatos pingados que dominam o sistema prisional e a privatização do sistema prisional. Mas distribui esse prejuízo para o restante de toda a população. Então, quando eu disse no começo que tanto o Ramatiz, Claudinho, professora Matilde Ribeiro, sentaram, se debruçaram para organizar esses dados econômicos e sociais, eles também sentaram para organizar as ações necessárias para a gente interromper esse genocídio, o sistema carcerário no Brasil é um campo de concentração, gente. É um campo de concentração e um campo de criação real de bandidos extremamente perigosos. Sim. É dentro do presídio que a gente fortalece o crime organizado, não é fora dele. Ele tá dentro do presídio. Então, quando você joga a juventude lá, o que você está fazendo? Você está aliciando institucionalmente a juventude para o crime organizado. É só isso que você está fazendo. Você está tornando as famílias reféns. Porque acontece isso. É mulher, é avó, é mãe que é refém. Porque dentro, se tem uma coisa que tem rede, é o crime organizado. Essas famílias ficam sequestradas também pelo crime organizado, porque são obrigadas a fazer uma série de coisas que elas não eram obrigadas antes se elas não tinham relação com esse crime. Então, é de extrema necessidade a gente fazer as ações propostas nesse grande pacto. O Ramatiz, ele usa um exemplo que a gente conseguiu com política pública. Claro que depois do golpe a gente teve um retrocesso, mas a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Por quê? Porque foi um pacto nacional a partir de praticamente 120 políticas públicas integradas, organizadas, num ministério que envolvia todos os demais ministérios, eram políticas transversais e intersetoriais. Então, é preciso esse pacto. Eu queria ouvir, Anderson, você faz o seu comentário, mas daí eu queria que o Ramatiz, que a gente tem 15 minutos para terminar o programa, focasse, passa rápido, né, gente? Quando a conversa é boa, passa muito rápido. Mas focasse nas ações, porque eu acho que isso também ajuda a mobilizar a sociedade civil. Anderson, você ia fazer um comentário. Por exemplo, é que eu sempre penso, sabe, professor, na base. Primeiro, gostaria de ter o seu material para publicar no Jornal Empoderado, eu acho que é importantíssimo. Segundo, quando teve aquela celeuma que tentaram empurrar o Flávio Dino para a conversa com a esposa de traficante,
Aquilo lá foi um momento que eu acho que só faltou articulação de comunicação do Dino, até aproveitar aquele momento para algo como isso. Ele fala assim: vamos aqui no Ministério, o Ministério vai receber todas as pessoas que estão falando da questão prisional do Brasil. Nós conhecemos, tem Amparara aí, que é maravilhoso, da Railda, tem as Mães de Maio junto. Aí, esse documento tinha que estar numa conversa dessa, por exemplo. Que quando você deixa de investir na educação, você acaba investindo na onde? No final, que é ali, as pessoas presas. Né? Então, eu acho que essa articulação daquele dia, o que importa, tirando a fofoca que foi horrível que quiseram fazer com a imagem de Flávio Dino, mas o que a gente precisa primeiro é que as pessoas que querem construir um Brasil melhor. Eu parabenizo porque realmente você está contribuindo para isso. Né? E não para aquela fofoca, né? Igual a gente falou aqui, ao invés de perder tempo com o colorismo, a gente tem que tratar as pautas. Essa é uma pauta importantíssima. E acho que esse papo que o Ministério da Justiça fez, e deve estar continuando, deve ser feito com o seu material. Então, eu insisto em dizer, eu sei que a sociedade civil tem que ampliar isso, depois, se você quiser, eu queria conversar com você como que a gente discute isso nas quebradas. Sim. Eu acho isso importantíssimo. Associações, pega o Guga lá de Paraisópolis, o Daniel do Canão, que é tudo líder comunitário, e ele passar isso para esses líderes comunitários para que eles façam o quê? Eles cheguem na quebrada e falem: tá vendo com a sua escola sucateada? O final vai ser seu filho nesse lugar aqui. Até para as pessoas entenderem que é um projeto de país. Né? Então, eu acho que adoraria, topei já. Vamos, se me chamar, vou em qualquer quebrada para fazer essa discussão com o pessoal. O documento, depois eu vou te passo para a Maria Flor, que eu tenho aqui o WhatsApp dela. Eu troco o contato de vocês. Isso. Aqui pode se indicar, a gente constrói rede o tempo inteiro. Vamos fazer mesmo. Então, mas assim, aproveitando esse tempo que ainda temos, respondendo, atendendo o pedido aqui da Maria Flor, então, o que eu queria iniciar dizendo? Primeiro, nosso governo tem avanços grandes que nós tivemos nesse último período. Eu posso citar aqui o Plano Juventude Viva, o Projovem Urbano, o Pronas, o Sistema Nacional de Juventude, a Escola de Tempo Integral, que foi lançado recentemente pelo governo Lula e que prevê o repasse de 4 bilhões de reais para estados e municípios, somente estados, para o ensino básico. No fim de mês de novembro, o Lula assinou uma medida provisória que prevê 20 bilhões para oferecer bolsas poupanças para alunos do ensino médio, que tem muito a ver com isso que nós estamos propondo aqui. Então, existe grandes avanços do governo. O que nós estamos querendo acrescentar a esses avanços que tem do governo? Primeiro, a gente tem como modelo o Bolsa Família. O Bolsa Família é fundamental, inquestionável a importância do Bolsa Família. Contudo, o Bolsa Família, ele foca na segurança alimentar. E o que nós qual que é o nosso foco aqui, o que a gente está propondo? Que esse projeto, e aí a contrapartida do governo federal, seja justamente garantir bolsas para que esses alunos e alunas consigam se manter no ambiente escolar, até terminar o ensino médio, pelo menos. Universidade é uma outra discussão, que também é importante, mas que já tem alguns passos dados do governo federal no sentido de fornecer bolsa. Contudo, o que é diferente do Bolsa Família, que está focado na segurança alimentar? Não basta para essa juventude a segurança alimentar. O Estado precisa disputar essa juventude com o trabalho informal, o trabalho precário e principalmente com o crime organizado. Porque essa juventude, ela precisa sobreviver. E aí ela chega na pizzaria do bairro, o cara paga ali R$5 por entrega, ele sai feito louco em cima de uma moto e acaba morrendo ou tendo sequelas terríveis para o resto da vida. Ou então ele é cooptado pelo crime organizado e tal. O que o Estado tem que fazer? Preservar essa juventude e garantindo uma bolsa para que essa juventude fique na escola, e tem que ser um valor que seja
que possa ser mais sedutor do que o valor que o dono da pizzaria do bairro paga ou que o chefe da boca vai pagar para ele, né? O chefe da biqueira vai pagar para ele. Então, acho que isso é importante e essa é a contrapartida do governo federal. Contudo, o que nós estamos propondo é uma iniciativa para além dessa contrapartida de um programa do governo federal, que é importante, porque a dimensão do problema ele é tão grande que deve envolver a sociedade como um todo. E é possível construir um grande acordo nacional. Como foi construído um grande acordo nacional que extrapola a esquerda até os setores médios, né, da política, o centro, né, um acordo nacional que foi feito para combater o fascismo, é possível um grande acordo nacional em defesa dessa juventude preta, pobre, periférica, que é a mais vulnerabilizada, que é a que mais morre, que é a que mais é encarcerada e que significa o maior prejuízo econômico para o país, seja para os entes privados, seja para o governo, para o poder público nível federal, estadual, municipal. Então, é necessário um grande esforço nacional e o pacto vai nesse sentido. Então, é assim que a gente considera que, para construir esse pacto, além dessa contrapartida do governo federal, que já tem alguns passos que já estão sendo dados, como eu me referi aqui, nós estamos propondo 3 eixos para esse pacto. Primeiro, a criação de um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Extermínio da Juventude Preta, Pobre e Periférica. Esse comitê teria a participação dos 3 poderes da República e dos 3 níveis de governo, além de organizações de trabalhadores, empresários, jovens, religiosos e demais setores da sociedade civil organizada. Um pouco nos moldes do que foi aquele programa da fome do Betinho, lá da década de 90, um grande movimento envolvendo toda a sociedade e o poder público, os poderes públicos. Segundo eixo, aprimorar o programa de Bolsa Poupança, que esse foi relançado recentemente pelo governo federal, estudando a possibilidade desses recursos serem disponibilizados aos jovens mensalmente, não apenas quando a conclusão do ensino médio. Que esse programa prevê ser disponibilizado no final, mas eu vi recentemente uma entrevista com o Camilo Santana, que eles já estão em estudo sobre a possibilidade de disponibilizar esse valor mensalmente. E aqui eu quero insistir, esse valor ele tem que ser acima do salário mínimo, né? Tem que ser, e aí dando números aqui, tem que ser um valor que seja suficiente para esse jovem poder sobreviver, poder se sustentar e dar sua contribuição para a família. Porque se for focado só na segurança alimentar, é importante, é um avanço, mas é insuficiente para disputar esse jovem com o crime e com o trabalho precário. E o terceiro é a seleção do jovem a ser atendido dentre os adolescentes anualmente contemplados pelo Bolsa Família, transferidos para esse programa. Então, a base onde vai ser selecionado esses jovens já existe, o governo federal já tem esses dados. Então, mas o principal, na verdade, é a criação deste Comitê Nacional, que aí envolve toda a sociedade, liderado pelo governo federal, na pessoa do presidente ou alguém que o presidente indicar, mas assim, alguém que consiga dialogar com toda a sociedade, e aí e cada setor da sociedade vai entrar com uma determinada contrapartida. O que o Poder Judiciário pode fazer? Uma grande campanha de desencarceramento. O que o Poder Legislativo pode fazer? Derrubar essa legislação como essa que a Flor citou, da lei antidroga. O que os estados podem fazer? Diminuir essa política da morte da polícia, municípios, e vai por aí afora. Então, o que cada ente pode contribuir nesse grande pacto nacional? E, para concluir, eu fico até um pouco... Não é decepcionado, mas eu fico um pouco ansioso, porque nós já fizemos, eu e a Matilde principalmente, fizemos esse debate em vários espaços, né? O último aqui, que a Flor participou, foi na CUT. E a resposta que está ocorrendo do movimento social, eu estou achando muito insuficiente. É curioso que a gente tem ido em podcasts, fui no 247, lá com o Conde, fui em vários lugares, e as pessoas normalmente gostam da proposta, têm elogiado, acho que é importante,
mas eu estou achando insuficiente, porque eu esperava e espero que o movimento social é que demande ao governo. Porque eu poderia fazer isso que o Anderson sugere aqui. E nós temos, né, várias relações por conta da militância, teríamos espaço para fazer essa discussão, a começar pelo próprio Ministério da Justiça, de Direitos Humanos, da Igualdade Racial, outros ministérios da Educação, nós temos gente, né, nós estamos na militância há muito tempo, conhecemos muita gente, tem gente em tudo quanto é ministério. Contudo, eu sou da opinião que não pode ser uma proposta de dois professores universitários e um ouvidor a ser apresentada pelo governo federal. Ou é uma proposta da sociedade civil, ou então fica algo muito fragilizado. Então, o meu sonho é que a CUT, e que a CUT chame as outras centrais, Força, UGT e tal, o movimento negro, o movimento de mulheres, a juventude, vários movimentos de juventude, apresentem essa demanda ao governo e se proponham a fazer esse diálogo. Então, essa é a minha expectativa, é a expectativa da Matilde e do Claudinho. Professor. É que eu tinha que apresentar aqui para vocês. Eu me ponho como militante seu para que eu retome essa conversa com o Milton, com Edson França, com toda essa gente aí, com o Douglas Belchior. Isso, todos eles receberam o documento. Mas a gente reforçar que eu acho que esse programa da FRO é um dos mais significativos, porque é trabalho, né? A gente está perdendo a força de trabalho. E não é uma força de trabalho para o capitalismo, é uma força de trabalho que ele tem que ter o direito de estar livre, vivo e podendo construir um Brasil melhor. Simples. Sim. Eu parabenizo você, viu, Flor? Esse programa aqui foi incrível. Foi uma grande aula. Grande aula. É que a gente traz no quadro sindical, a gente sempre traz quem tem muito a dizer. E nem sempre tem espaço nas mídias convencionais. Isso. E são sempre pautas de interesse da classe trabalhadora. Então, o Fórum Sindical tem esse compromisso, né, da gente trazer assuntos que sejam de falta, assim, essas pautas que se cria aí para desviar a nossa atenção não faz parte do Fórum Sindical. Ramatiz, eu queria fazer um comentário como educadora, que tem uma coisa muito interessante quando se cria um programa desse tamanho, dessa envergadura. O Bolsa Família, ele teve um impacto na diminuição não só da fome, né? Ele não só tirou o Brasil da fome, mas ele teve impacto na saúde das crianças, na diminuição da mortalidade infantil. Ele teve um impacto na diminuição da violência doméstica, seja contra a criança, seja contra as mulheres, né? Porque você empodera as mulheres que acabam cuidando melhor dos seus filhos. Ele teve um aumento da média da permanência das crianças nas escolas. As crianças do programa Bolsa Família, elas têm uma média maior que as crianças que não estão no programa. E aproveitamento também superior. E de aproveitamento, exatamente. E aí, do impacto, seja no pré-natal, seja na saúde da primeira infância, enfim. O que acontece? Era um grupo completamente invisibilizado pelo Estado, que entra no radar do Estado quando tem essas políticas. Então, quando a gente pega esse viés da escola, que é a sua proposta, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Estado acompanhando esse jovem adolescente. Né? É uma garantia, gente, de um olhar da gente não perder esse jovem para o crime. A gente não perde, porque o que a gente vê dos programas, que eu acho que é o programa de maior sucesso que o Brasil teve, né? Inclusive na roda econômica. Sim. Porque quando a gente fala do Bolsa Família, acho que quando eu escrevia muito em blog, um dos textos que mais teve acesso foi eu provando, né, com muitos dados, que o Bolsa Família não era um programa, era mais que um programa de renda mínima, ele era um programa impulsionador da economia.
impulsionava de verdade. A gente começou a criar mercado interno nesse país. Pobre entrou na roda do consumo a partir do Bolsa Família. Então, eu também sou uma militante desse projeto, viu, Ramatiz? Conte comigo para a gente escrever a respeito, para a gente falar mais vezes, para a gente ir acompanhando aí os trâmites dele, porque eu acho muito importante. Até para bem focado, Fro, depois daquela reunião que nós tivemos na CUT, né, foi proposto fazer essa discussão, e a Júlia pediu para mandar o documento que eles iam fazer uma discussão na direção da CUT. Podia até cobrar isso, né, se foi feita essa discussão e se a CUT tem uma posição sobre isso, né? Ô, Fro, só um adendo. Tudo que você falou, perfeito. Sabe qual uma outra importância de um projeto desse? É mais um tensionamento para que as escolas tenham qualidade, sabia? Porque se a gente fala que a gente vai ter um contingente maior de jovens dentro dessa escola, pensando que não é só o lugar para ele estar ali para comer a merenda ou passar um tempo enquanto o pai trabalha, mas sim que é um lugar do pensar, essa escola também vai ter que estar melhor preparada. Sim. Então, a gente disputa também esse lugar de fortalecimento da escola pública, que é importantíssimo. Era esse adendo que eu ia fazer. E tem algo que eu não falei, Anderson, que é a contrapartida das pessoas que estão assistindo, desses jovens. Então, assim como Bolsa Família, tem que ter uma frequência na escola, tem que ter um desempenho, tem que ter uma dedicação, tem que ter nota, tem que ter a contribuição desse jovem junto à comunidade escolar, a sua participação política mesmo na comunidade escolar, participando de grêmios e tal. Então, tem toda essa contrapartida, que não é simplesmente dar o dinheiro para o jovem, você vai para a escola e não tem nenhum controle. Acho que esse jovem tem que ser inserido em toda a dinâmica escolar, dentro daquela ideia do protagonismo juvenil, estudantil que a gente defende. Então, tem esse outro lado também, essa contrapartida. Perfeito. E todos nós aqui que já fomos adolescentes pobres, periféricos nas escolas públicas, e foi o caminho da educação que nos salvou, né, que nos inseriu socialmente, foi pela educação que nós três aqui tivemos a trajetória, né, de conseguir virar um sujeito social da forma como nos construímos. Todos nós sabemos o quanto que dentro da escola, quando a escola nos desafia, quando a escola... Eu adorava escrever, então eu vivia em concurso, seja de poesia, seja de crônica. Os meus amigos iam para artes plásticas, tinha outro para música. A escola, a gente tinha vontade de ir, né? Porque nós éramos estimulados e desafiados a fazer o que a gente tinha de melhor da contribuição. Então, nada melhor do que a gente transformar a escola nisso, derrotar o projeto do Mendonça, derrotar essa reforma do ensino médio horrorosa, destruir isso, porque isso não tem nada a ver com o ensino médio, né? E trazer, colocar a permanência dessa juventude negra. Gente, só um minutinho, desculpa. Como um bom programa de sindicalismo, tocou o sinal da fábrica para a gente acabar o programa. É isso. Então, a gente está caminhando para o encerramento. Eu queria agradecer demais, Ramatiz, agradecer demais ao Anderson. Eu adorei essa conversa. Eu quero começar janeiro com essas esperanças, sabe? Eu acho que a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que fazer o tensionamento, mas com proposta propositiva, como diz o Ramatiz. Então, eu estou muito feliz e a gente vai ter mais papo, viu, Ramatiz? Eu quero você mais vezes no Fórum Sindical, porque eu acho que você tem muito a contribuir com essa formação crítica da classe trabalhadora e a gente precisa incidir mais nas políticas. Eu vou deixar, então, o Anderson, empresto o Ramatiz. Pode levar no domingo na Fora. Anderson, não, você vai também. Vamos fazer o oposto. A gente vai fazer o contrário. Então, Anderson, se despede da galera e depois o Ramatiz encerra esse programa. Gente, só quero agradecer. Eu acredito que no Brasil, como eu sempre falo no meu programa, o Brasil que a gente precisa, a gente tem que esquecer um pouco o Bolsonaro e produzir.
sentar, ver quais são as saídas que nós temos para contribuir com o governo. É lógico, quando tiver momentos de criticar que aquilo não está, mas a gente tem que entender que esse é o nosso momento de apoiar, para que a gente não fique, como disse o Rodrigo Viana aqui no programa que veio da FRO, existe um ciclo frágil da democracia e da economia que vai trocando de presidente toda hora, como está acontecendo na Argentina, por exemplo. É a nossa chance de mostrar que a gente tem projeto, e a gente tem projeto mesmo. Lula não fica fazendo motocicleta ou jet ski, ele poderia fazer o que ele quiser, que ele é super popular, é porque ele é responsável. E a gente está aqui para contribuir, como ele mesmo disse no Espaço das Caldeiras, mesmo se for presidente, quero que vocês continuem apoiando, criticando, e trazer essas propostas aqui. Me anima muito, muito mesmo para esse esperançar de 2024 na prática, que a gente vai... Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer coisas bonitas com esse seu projeto. Muito bem, então eu quero só agradecer aqui o Anderson, agradecer a Maria Frodes, que foi muito bacana a gente participar aqui, fico muito feliz de participar desses tipos de atividade. Fico totalmente à disposição, seja de maneira virtual como aqui, e que seja pessoalmente, e aí o Anderson fala, levar essa conversa para as quebradas mesmo, para o nosso povo, né? Seja das organizações, seja do pessoal que está lá nas comunidades, para ver se a gente consegue fazer um movimento, e esse movimento chegar no governo, né? Que seja um movimento da sociedade civil. Essa é a minha grande pretensão, é a nossa grande pretensão, que isso seja um movimento da sociedade civil, e cobrar das nossas lideranças, seja na CUT, no movimento negro, no movimento de juventude, pelo menos o debate. Os caras acham, não, isso não é factível e tal, tudo bem, mas pelo menos fazer o debate e ver se a gente pode apresentar isso. Então, era isso, minha gente. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço, grande axé para todos nós aí. Obrigada, professor Ramatiz. Obrigada, Anderson. Obrigada, Tati, que está aqui nos bastidores. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa, que curte o nosso programa, que divulga o link e apoia a gente no Valeu Demais, né? Divulguem, porque a gente está em horário novo, a gente está com dia novo, a gente precisa ganhar de novo a nossa audiência. Beijo imenso, até quarta-feira que vem. Tchau! Até!